Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, vem para mais instruções e esclarecimento da verdade que liberta. Palavra de Deus, sempre indo a você, sempre você sendo abençoado, né? Com oportunidade, a oportunidade que você tem para receber o ensino, a instrução, para trabalhar o seu conhecimento, trabalhar o seu entendimento, pois a maior importância do povo de Deus, dos cristãos, que são aqueles que estão em Cristo, pela fé, pela esperança, que estão em Cristo, a maior importância é conhecer e prosseguir no conhecimento de Cristo até o dia em que aqui estivermos. Temos que estar sempre buscando aprender de Cristo, com Cristo. O maior problema hoje de muitos irmãos que estão se perdendo da fé, que estão vivendo uma vida de sacrifícios de tolo, porque os sacrifícios que estão fazendo dentro das religiões é como se fosse algum meio, algum mérito por onde vai alcançar a graça de Deus. Então, logo é sacrifício de tolo. Todo trabalho religioso é obrigação que as pessoas estão vivendo, achando que é por esse meio que vão encontrar a aprovação de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus. E hoje as pessoas, por não ter o conhecimento da verdade do Evangelho, as pessoas estão se prendendo a jugo e fardos pesados que as religiões levam as pessoas a viverem com o entendimento de que aquilo é para Deus. Eu estou aqui trazendo nesse momento essa orientação porque é muito importante. Quando nós conversamos com as pessoas que dizem estar em Cristo, dentro da religião, as pessoas mostram pelo seu entendimento que não conhecem nada do plano e do propósito de salvação de Deus para o homem. Quando você conversa com um religioso que diz que é de Cristo, que diz que é de Deus, independente da religião do indivíduo, seja ele católico, evangélico, espírita, converse com qualquer religioso. Veja o entendimento dele em relação ao propósito de Deus para o homem. Veja o entendimento dele em relação à vida de comunhão com Deus, de aprovação de Deus e de aceitação de Deus, para que ele alcance salvação, perdão, justificação, estando na promessa da vida eterna. Converse com um religioso e veja nesse religioso qual é o entendimento dele. Para onde ele vai colocar a sua fé, a sua esperança, a sua certeza e confiança de vida com Deus. Tenho certeza que se você observar, você vai ver que ele não vai dirigir-se a Cristo, nem a palavra de Cristo. Ele vai dirigir-se aos preceitos e valores da religião, dos princípios que ele vive, guarda e pratica na religião como se fosse o meio da vida com Deus. É muito sério isso que eu estou levando, pois estava conversando com uma pessoa religiosa e essa pessoa religiosa estava me passando orientação totalmente fora do que Jesus, do que Deus, ele nos mostra na sua palavra. Esta pessoa religiosa, ela acha que entende. Ela fala de Deus como se ela conhecesse. Só que o conhecimento dela de Deus não é pela palavra. É pela formalidade religiosa. Usam apenas a palavra de uma forma totalmente distorcida, com interpretações fora do contexto, totalmente errôneas, para dizerem que estão na palavra. E eu conversando com um desses religiosos, e ele falando a experiência, o conhecimento dele de Deus. Eu disse para ele que, olha, tudo que você está falando aí não condiz com o Evangelho de Cristo.
Você está falando daquilo que você foi ensinado na religião. Isso não é o propósito de Deus. Esse não é o princípio da vida com Deus. Por quê? Porque ele falou para mim sobre santificação. Eu perguntei a ele o que era santificação. Logo, ele mostrou que não conhece nada dessa doutrina. A santificação para ele, pois assim ele foi ensinado na religião, é andar de calça, não vestir bermuda, né? Estou falando dos homens, dentro da religião, principalmente no meio evangélico, radical, fanático, né? Que estão vivendo uma vida cega, perdida de Deus. Digo, não para ofender as pessoas, mas digo para mostrar o erro que as pessoas estão vivendo dentro desses conceitos, dentro dessas instituições. E aí, essa pessoa falando de santidade para mim. E eu questionei essa pessoa religiosa, da religião evangélica. Eu disse a ele, me mostre, fale um pouco, me explique o que é santidade no seu entendimento, segundo o seu conhecimento na palavra. Porque eu sempre digo às pessoas o seguinte, eu não debato o meu entendimento, eu não debato o que você crê, o que você acha, o que você escolhe viver. Agora, em relação à verdade de Deus, se você vem para mim dizendo não é assim, é assim, é assim, aí eu vou debater com você. Não brigar, não entrar em discussão. Vamos debater. Debater é uma conversa de questionamento, de senso crítico, de pontos divergentes, aonde a gente vai trabalhar o princípio da verdade de Deus, para a gente saber aonde está a verdade sendo falada, se num ou em outro. A gente tem que falar pelo princípio da palavra, para a gente saber quem é que está na verdade. Não é quem é a verdade, é quem está na verdade. E eu disse para esse religioso evangélico, porque hoje eu não me denomino mais um membro, uma propriedade do sistema religioso evangélico. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, respeito, considero, mas alguém perguntou para mim, você é evangélico? Eu digo, sou não, sou cristão. Há uma grande diferença do cristão que segue a Cristo e do evangélico que diz que é cristão, mas ele é discípulo da religião evangélica. Eu não vou entrar nesse termo agora, nesse assunto agora, porque eu quero tratar desse ponto que eu estou trazendo. Então, eu conversando com esse irmão, né? Vamos dizer assim, para não desfazer das pessoas, porque irmão é na fé. Se você não está na fé, dentro da doutrina de Cristo, não é meu irmão na fé. Amém? Eu não vou comunicar com ninguém por causa de uma religião. A minha comunhão com outro só se tiver na palavra, na luz. Pois é isso que a palavra nos revela. Se estivermos na luz, a luz é a palavra. A luz é Cristo, não é a igreja, não é a instituição religiosa. Para eu ter comunhão, tem que estar nela. A palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 7, primeira carta do apóstolo João, vai dizer, se estivermos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros da fé. A comunhão que eu devo ter com outro membro do corpo de Cristo é se ele estiver enxertado no corpo de Cristo. É se esse membro estiver sendo guiado pela cabeça. É se esse membro estiver na luz, que é Cristo, a sua palavra. Eu não tenho comunhão com com religioso de nenhuma religião evangélica. Até porque há uma grande divergência. Não dá para ter comunhão com o religioso. Porque o religioso, ele vive no preceito, ele defende e prega valores e princípios da religião. O cristão não. O cristão tem que estar defendendo, pregando e vivendo valores e princípios do evangelho. E se você for analisar o que as pessoas aprendem, vivem e praticam nas religiões, como forma de vida com Deus, com o que Jesus ensinou, você vai perceber que é totalmente diferente. É totalmente contrário. Não confere com o evangelho de Cristo o que o povo vive dentro das igrejas evangélicas. Por isso que eu digo sempre, não confundam igrejas evangélicas
aonde as pessoas estão ali pensando que são de Deus, com o Evangelho. Não confundam. Amém? O Evangelho não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhuma regra de conjunto, de doutrina, de formalidade, de ordenança de homem dentro de igreja para o povo viver. O Evangelho não é um princípio religioso de nenhuma religião ou igreja. O Evangelho é a verdade de Deus que veio para nós, revelada por Jesus, por onde temos o conhecimento, para viver, chegar a Deus com conhecimento, com entendimento, para estar na comunhão com Ele. O Evangelho é uma informação que nos dá o conhecimento para a vida com Deus. Eu sempre digo, vida com Deus não é questão de prática e devoção religiosa dentro de nenhuma religião evangélica ou qualquer outra. Vida com Deus é primeiro você conhecer a verdade para andar nesta verdade por onde você vai estar com Deus. Amém? Então, eu, conversando com essa pessoa, vou botar assim, vou colocar assim. Eu conversando com essa pessoa religiosa da religião evangélica, ela disse a mim, não, mas a gente tem que se santificar. Agora, eu sei, eu pergunto só para eles falarem com a própria boca, mas eu já sei. Eu perguntei para ele assim, então me diga aí qual é o conceito de santificação que você tem. O que é que você entende de santificação? E aí ele começou a dizer, não, tem que se vestir assim, tem que ser assim, tem que ir para as consagrações na igreja, tem que estar nos cultos, tem que estar na igreja, porque santificar a vida é buscar se consagrar na igreja, é buscar ir para o culto de consagração, é fazer isso, é jejuar, é não sei o quê. Bem, eu disse para ele, não. Dentro do princípio do evangelho que Jesus ensinou, santificação não é por esse caminho. Esse não é o princípio da santificação para você estar numa vida em comunhão com Deus. Não. Primeiro, para que a santificação? A santificação é para que eu que estou santificado, justificado por Cristo, permaneça em comunhão com Ele. Eu tenho que andar em santificação. E o que é a santificação? Aí, a gente conversando, e eu disse a ele, olha, a palavra de Deus vai dizer, segue a paz com todos. Isso está aqui em Hebreus capítulo 12. Vamos olhar aqui. A palavra de Deus vai dizer, segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não adianta dizer que crê em Cristo e não está com a sua vida consagrada, santificada, caminhando com Ele. Aí vamos entender o que é consagrar e santificar a vida. E eu disse para esses irmãos, não é sacrifício religioso. Não é formalidade religiosa de estar em culto disso, culto daquilo. Santificação não é isso. Santificação não é questão de roupa assim ou vestir desse jeito ou daquele. Não. Presta atenção. Ninguém está dizendo aqui que é para andar depravado. Então eu tenho que andar depravado? Tem que andar... Não. Roupa não leva ninguém a ter uma vida de santidade com Deus. Não é roupa. Não é culto de igreja. Não é você viver os sacrifícios religiosos, as obrigações de culto em igreja. Não é esse o princípio da santificação que a palavra nos revela. Você entende assim porque nas igrejas, na religião evangélica, o povo é ensinado o contrário ao que Cristo ensinou. Eu digo isso com toda certeza. E eu conversando com esse irmão sobre essa questão de santificação, eu disse para ele, ó, Hebreus capítulo 10, capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, segue a paz com todos, vírgula. Ele, nesse texto aqui, ele interpretou que essa paz é só com os evangélicos. É só com os crentes da religião evangélica. Eu disse, não, meu amigo, o texto não está exclusivizando a paz com um grupo de pessoas de religião nenhuma. O texto está sendo bem amplo. O texto está sendo bem claro. Segue a paz com todos.
generalizando qualquer pessoa. Eu tenho que ter paz com qualquer pessoa. Agora, eu tenho que ter paz com essa pessoa, vigiar, para estar em santificação, para não me deixar levar no entendimento, na direção, nos princípios, nos valores dessa pessoa, que vai me tirar dos princípios, dos valores de Deus, que ele me mostra na palavra dele. Então, eu disse para essa pessoa religiosa evangélica que nós temos que ter paz com todos. Por quê? Porque a maioria dos religiosos, principalmente evangélicos, eles se isolam no mundo fechado, no mundo isolado, no mundo exclusivo dele que eles pensam que é o mundo de Deus, a vida com Deus. Eles se privam. Muitos, não estou generalizando, mas muitos não consideram as pessoas, destrata das pessoas, se coloca numa posição mais importante para Deus do que as pessoas, evitam as pessoas, não sabem se comunicar com as pessoas, uma comunicação sadia, respeitosa, honrosa. A Bíblia nos orienta a amar um ao outro, honrar um ao outro. A Bíblia nos orienta a viver a comunicação, viver bem com todos. Ah, mas não, só posso conversar se for crente. Eu não converso com ímpio. Pera aí, irmão. Isso quem faz você se separar das pessoas é a religião, não é Jesus. Jesus foi julgado pelos religiosos, os fariseus, escribas, os religiosos da religião judaica, porque Jesus estava lá entre pecadores. Jesus não estava vivendo o caminho dos pecadores. Ele estava lá para levar para os pecadores a luz, o conhecimento de Deus. Jesus foi mais bem recebido pelos prostitutos, ladrão, malfeitores, corruptos, do que pelos religiosos. Olha a hipocrisia dos religiosos. Se julgam tão santo que começa agora a exercer o lugar de Deus, de juiz. Começa a julgar os outros. Esse vai para o inferno. Esse vai. Esse não é de Deus. Esse não é. Porque nós somos. Nós que estamos aqui para determinar quem vai para o céu e quem não vai. Ó, é ou não é assim? Que a maioria dos religiosos se comportam. Tem religiosos que na sua vizinhança não fala com o vizinho de lado. Não importa se ele é macumbeiro, se ele é bebarrão, se ela é prostituta, se ela é católica, é espírita, independente do caminho que ela segue, da religião que ela segue, eu tenho que honrar, respeitar e ter paz com essas pessoas. Não é aprovar a obra delas, não é comunicar-se com a obra delas, não é seguir o entendimento delas, mas é considerar como próximo, como pessoa, conversa que não interfere, que não vem tirar você do princípio de Deus, conversar, dar um conselho quando for preciso, aproveitar para você poder evangelizar alguém, você tem que ganhar confiança, tem que ganhar atenção, não é você se fazendo melhor do que ninguém, que você vai ter a atenção de ninguém, rapaz. Aí os religiosos, porque se vestem no padrão da religião, porque vivem na vida formal, presa, escrava, cega, perdida da religião, acham que são de Deus, a ponto de julgar outras pessoas e se desfazer, porque se desfazer. Principalmente os religiosos evangélicos, se desfaz mesmo das pessoas. Tudo deles é do diabo. Olha, julga pela aparência. Ele julga outro crente igual a ele. Rapaz, o que tem de crente dentro da igreja, julgando um ao outro, vivendo uma mentira, todos nas trevas, estão se colocando na posição que são mais de Deus do que os outros. Então, eu perguntei a esse religioso evangélico, dentro desse texto, eu disse a ele, meu amado, a palavra está dizendo, segue a paz com todos. É paz com todos. Não é viver isolado no grupinho religioso evangélico, dentro da bolha que aprisiona o povo aqui na mente da religião evangélica, não, meu amado. É você viver o evangelho e andar neste mundo aqui, na sua vida normal com as pessoas, respeitando, honrando, se comunicando, sendo amigo de todos. Não é você se isolar no seu mundo evangélico, dentro da sua bolha igreja, no seu sistema religioso, na sua vida formal,
dentro de sacrifício, de obrigação religiosa e querer se colocar numa posição de melhor do que os outros por causa da sua forma de viver religiosa, por causa da sua religião. A palavra de Deus vai dizer, segue a paz com todos. Eu trabalho lá num ambiente onde eu trabalho no meu setor, que é um condomínio, eu sou porteiro. Eu trabalho lá nesse condomínio. Nesse condomínio onde eu trabalho, tem mórmon, tem pessoas que vivem na prática da macumba, tem pessoas católicas que vivem no conceito católico, que vivem no conselho Testemunho de Jeová, tem pessoas que é ateu, tem pessoas que vivem em vários conceitos de princípios espirituais em relação a Deus. Eu me dou bem com todos eles. Estou sempre levando a verdade do Evangelho. Estou sempre comunicando com eles. Quando eles vêm para mim, eu escuto eles. Eu escuto o entendimento deles, o conhecimento deles de Deus. Eu escuto para poder levar a orientação. Eu tenho que ouvir essas pessoas. Eu tenho que ter a confiança e a comunicação com essas pessoas para poder pregar o Evangelho. Aprende com Jesus, irmão. Jesus estava sentado arrodeado de pecadores. Os religiosos hipócritas passavam e diziam, esse é de Deus nada, olha onde ele está, julgava. Hoje acontece isso ou não? Se tu que é religioso estiver sentado num canto com um bocado de pessoas que não é crente, se passar outro religioso igual a tu, vai te julgar. Vai dizer, isso não é mais crente não, onde ele está? Na roda de escarnecedor, não sabe nem interpretar o que a palavra de Deus revela em Salmos, capítulo 1. Não posso sentar na roda de escarnecedores, nem estar no meio de pecadores. O texto não está dentro dessa visão literal que você está vendo. Não é que você não pode sentar com pessoas que não é. Meus amados, quem disse a você que você é santo, é de Deus, porque você é crente? Olha a mentira que o diabo colocou na mente desse povo dentro da religião. Eles entendem que são de Deus e os outros não é pela religião, irmão. Que absurdo isso. Que cegueira espiritual do inferno. Eles se julgam de Deus, santo, salvo, pela religião, a ponto de desfazer das pessoas que não são da religião, que não vivem a formalidade religiosa que eles vivem, que não estão dentro da obrigação de usos e costumes do sistema dominador religioso evangélico pelos homens que eles vivem. Eles julgam a pessoa por isso. E eu falando com essa pessoa religiosa, do sistema religioso evangélico, eu disse a ela, nós temos que ter paz com todos, irmãos. Nós temos que honrar as pessoas, se comunicar com elas. Só que eu estou preparado, minha mente está guardada, eu não vou me deixar levar pelo entendimento dela que está nas trevas. Agora eu tenho que aproveitar a minha comunicação com ela para levar a luz para ela, que é a luz é o conhecimento da palavra que você tem que levar. Olha o entendimento do religioso, não. Eu vou ganhar ele para Cristo com o meu testemunho. Você tem que dar testemunho para ganhar pessoas para Cristo. Aonde é que está isso na Bíblia? Aonde é que Jesus falou isso para alguém? Só leva alguém para conhecimento de Deus quando se prega o Evangelho. Não é testemunho religioso nenhum. Jesus não mandou os apóstolos dar testemunho religioso nenhum. Viver, não, eu sou crente, eu ando assim, eu não visto isso, eu não vou para ali, eu não assisto isso, eu não como isso, porque eu sou crente. Tem que dar testemunho de crente. Para você convencer outro a ser crente da tua religião, tu tem que dar testemunho de crente. Agora, se você quiser levar alguém a Cristo, você tem que pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, tem que conhecer o Evangelho. E para poder estar em Deus, tem que crer no Evangelho. Então você, se for analisar o que eu falei aqui, você está tão perdido quanto esse que você julga. Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo. Jesus não falou isso no contexto de religião, de vida religiosa, de testemunho religioso. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é no sentido de que somos nós que temos que fazer a diferença. A diferença naqueles que estão nas trevas. Levar a luz, iluminar, esclarecer o entendimento daquele que está em trevas. E como eu posso fazer isso? É com o meu testemunho? Não, é com a pregação do Evangelho.
Eu tenho que ministrar para ele, eu tenho que comunicar com ele, eu tenho que informar a ele a graça de Deus, o caminho, o meio, a misericórdia que Deus oferece ao homem, para o homem ter uma nova vida, essa nova vida com Deus, não dentro de religião, mas crendo no Evangelho, crendo no que o Evangelho revela, para que esse indivíduo, crendo, seja salvo. E aí sim, ele possa estar em Cristo, andando em santificação. Agora, eu vou falar o que é santificação. Eu perguntei a essa pessoa, praticante da religião evangélica, o que é santificação. Ele disse, não, santificação é você estar nos cultos de consagração, é você estar na igreja, é você não beber, não fumar, é você estar vivendo sua vida nos trabalhos da igreja, indo para os cultos, se consagrar, santificando sua vida, não fazendo isso, não usando isso. Eu pergunto, e você, o que é que acha? O que é santificação dentro dos princípios do evangelho que Jesus mostrou? O que é que você acha que é? Vamos lá? Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos. A paz eu mostrei que é com todos. Eu tenho que ter paz com todos. Paz com todos é você se comunicar, estar bem com as pessoas, não seguindo o caminho delas, mas estar bem, não se colocando na indiferença, não desprezando, não menosprezando, nem tampouco desfazendo das pessoas por causa da sua religião, por causa do seu entendimento. É estar bem com todos. Se você não quiser estar em paz comigo, eu lhe respeito. Agora, eu não. Eu tenho que ter paz com você. Ainda que você me aborreça, ainda que você se considere meu inimigo, ainda que você não concorde com o que eu falo, eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter paz com você. Segue a paz com todos. Essa paz que está em mim, que Jesus me deu, é o equilíbrio, é a certeza, a confiança, é a alegria, a esperança, é a convicção da minha vida guardada, protegida. É o fruto do Espírito Santo que tem que manifestar na minha vida. Temperança, amor, paz, alegria, justiça. Eu tenho que andar com as pessoas. Sem guardar a indiferença delas. Sem menosprezar elas. Independente que roube, que não roube, que mate, que não mate, que seja macumbeiro, não seja, que viva ali ou não viva. Não quero saber. Eu estou olhando para a pessoa. Eu não vou aprovar as obras das trevas. Porque nós não devemos combater contra a pessoa. Nossa luta não é contra a pessoa. Nós temos que trabalhar para que essa pessoa seja liberta das trevas, do poder de Satanás, para vir para Deus. Como é que se faz isso? Não é com convite de igreja, não é com vida religiosa de igreja, não é com testemunho de crente de igreja, é com a pregação do evangelho. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vou te dizer agora o que é santificação. Dentro daquilo que a palavra nos revela. Não é dentro daquilo que eu acho que eu entendo. Vamos ler João 17, 17. Na oração que Jesus faz, cumprindo o ofício sacerdotal, Jesus vai orar ao Pai, dizendo assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Logo, o que é santificação? É você santificar a sua vida na palavra. Não é na obra, não é no sacrifício, não é em ritual de igreja. É na palavra. Santificar a vida na palavra, deixa eu dar outro texto, para a gente entender o que é santificação e aprender. Porque você está vivendo sacrifício de tolo, está vivendo esforço, devoção, priorizando sua vida dentro de trabalho religioso que é vã, não te leva a Deus, não te torna mais santo ou menos santo. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos. Na sua primeira carta, Paulo não, Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, bora ver o que ele fala no versículo 22. Eu convido você a ler a palavra aí, se você quiser depois, pega o vídeo, vai examinar, amém?
Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pedro vai dizer: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, um amor verdadeiro, não fingido. O amor que vem do interior do homem. O amor, amar, não é você estar se beijando, não é você estar abraçando, não é você estar dizendo eu te amo. Amar um ao outro, considerar, respeitar, honrar, buscar o bem. Amar é isso, irmão. Amar não é essa formalidade de hipocrisia que o povo vive dentro da religião, principalmente evangélica. Diga ao seu irmão que ama ele. Aperte a mão do seu irmão. Dê um abraço. Dê um abraço do seu irmão. Isso é hipocrisia. O amor não é por meio dessas atitudes. O amor é por meio da sinceridade, da verdade no interior. A atitude de amar é você não guardar mágoa, é você ser verdadeiro, é você não se alegrar com o mal de ninguém, é você não ser hipócrita, é você não guardar ressentimento, é você considerar as pessoas, é você poder, quando tiver na sua condição, na sua possibilidade, socorrer as pessoas, é você honrar as pessoas. Isso é amar, irmão. Não é essa formalidade religiosa maldita que o povo vive dentro das igrejas evangélicas. Então, vamos aprender aqui que a questão não é o que é amar, a questão é santidade. O que é se santificar? Então, Pedro vai dizer, santificando as vossas almas na obediência. Não é o pastor de igreja, tá? Não é a ordenança para você viver trabalho de igreja. Na obediência à palavra. O que a palavra manda. Quando eu vivo minha vida na direção da palavra, quando eu me saio de conceitos de direção, de conselho, de influência que não condiz com a palavra, quando eu me mantenho firme na palavra, eu estou santificando a minha vida. Santificar a vida é estar andando no entendimento pelos valores e os preceitos da palavra. Santificar a vida é se desviar do mal, guardando a palavra do Senhor para não pecar contra ele. Desviar do mal é daquilo que a palavra não orienta. Davi vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, aqui, ó, para não pecar contra ti. Santificar é isso, é guardar a palavra aqui, não é guardar trabalho, obrigação religiosa, não é viver sacrifício religioso. Santificação é você guardar e praticar aquilo que Jesus orienta. O que é que Jesus orienta? O que é guardar a palavra? O que a palavra nos ensina? Quando você está cumprindo, andando com entendimento na palavra, você está santificando a sua vida. Logo, você permanece em comunhão com Ele. Não adianta, irmão, estar fazendo jejum. Não adianta estar dentro de sacrifício, de culto, de consagração dentro de igreja. Passar 10 horas, 20 horas orando. Jesus não ensinou ninguém a jejuar para ter mais poder. Não adianta estar vivendo uma vida de formalidade religiosa, não vestindo isso, não usando aquilo, porque eu sou santo. Santidade não está em roupa. Santidade não está em você viver a formalidade religiosa. Santidade está no seu conhecimento da palavra e você andando pela palavra. Aí você está santificando sua vida. Porque tem muitos aí, dentro de sacrifício religioso, consagrando sua vida de manhã em trabalho de sacrifício religioso de tolo, indo de manhã para a consagração, fica sem comer até meio-dia, vai para isso, se veste bonitinho, mas o entendimento está perdido de Deus. Não conhece a palavra, não está sendo formado na palavra, não está sendo instruído na palavra de Cristo. Está sendo formado e instruído a viver e praticar, ser devoto e praticante, consagrando sua vida a ritual religioso, a vida formal religiosa. Tudo isso é vã. Você continua tão perdido quanto os outros dentro dessa vida religiosa, com o sacrifício, com a formalidade, com usos e costumes. Você continua tão perdido quanto os outros que você julga. Porque não é esse caminho da santificação para você ter a aprovação de Deus e estar andando com Deus. Ó, agora escuta aí. Ninguém está dizendo aqui porque vocês têm uma mania de fazer uma contradizer com um argumento religioso.
Ah, então tem que se vestir assim de todo jeito. Não, ninguém está dizendo isso. Quando a gente diz que o caráter da pessoa não se define no estilo de roupa que ela está vivendo, o caráter da pessoa não se define na religião, formalidade religiosa que ela vive, o caráter da pessoa não se define na vida religiosa dela. Porque tem muita gente muito bonitinho nas religiões, tem muita gente muito devota e praticante na religião que está perdido de Deus. Se isso fosse o meio para você chegar a Deus com a sua vida santa, não era só você. Todos os religiosos são outras religiões muito radical que proíbem as pessoas até de tomar café. Outras proíbem a pessoa de dar sangue. Outras proíbem a pessoa de usar um brinco. A mulher não pode botar uma maquiagem, porque senão não é santa, é do diabo. Olha aí a prisão mental e a escravidão que o povo vive dentro de proibições, de fardos pesados da religião. Cada religião coloca o seu padrão de santidade. Aqui tem que se vestir assim. Aqui não pode usar isso. Aqui não pode comer isso. Aqui não pode isso. Aqui é assim. E o povo preso, escravo, dentro desse sistema religioso. Achando que estão se santificando para Deus, ó. Tudo perdido. Rapaz, se a gente for pegar um exemplo bíblico de exemplo e caráter religioso de homem, que realmente era um homem que tinha integridade, a gente vai usar Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, era um homem religioso, praticava suas orações, ele fazia seu ato de justiça, de caridade, dava esmola, era uma pessoa íntegra, com caráter na sua comunidade. Porém, toda essa qualidade de Cornélio não levava ele a receber a aprovação de Deus para a comunhão com Deus, para ele ser livre da condenação. Cornélio, com tudo isso, estava tão perdido de Deus quanto os outros que não eram religiosos. Tanto é que isso é verdade, e a Bíblia nos mostra que Jesus, através de Pedro, envia Pedro à casa de Cornélio, para quê? Para Pedro pregar o evangelho, por onde Cornélio ia conhecer o caminho, o meio por onde ele era salvo. Cornélio, com toda a sua qualidade, mérito de justiça, de bondade, de religiosidade, ele estava tão perdido quanto os outros. Cornélio era religioso. Olha o que o texto diz em relação a Cornélio. Abra sua Bíblia aí, veja aí o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Vou só ler o versículo 1 para mostrar o testemunho que a Bíblia dá desse homem. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana. Versículo 2. Ele era piedoso, temente a Deus, dentro do conceito da direção religiosa dele. Temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo. Ele ajudava as pessoas. Ele era uma pessoa caridosa, diferente de hoje. Vamos lá. E ele orava continuadamente a Deus. Veja as qualidades que a palavra de Deus dá desse homem. Era um homem piedoso, dava muita esmola, orava constantemente na sua vida religiosa, no seu ritual religioso. Ele orava, ele buscava Deus, ele andava dentro de um temor de Deus. Mas tudo isso fora do conhecimento de Deus. Cornélio não era salvo. Cornélio não tinha aprovação de Deus aqui. Estava tão perdido quanto os outros. E por que eu digo isso? Vem ler aqui o que Pedro vai testemunhar aos judeus que chegaram. Pedro vai dizer, olha, esse homem me relatou o seguinte, que ele teve uma revelação, uma visão do anjo. O anjo apareceu para ele e mandou ele me chamar, dizendo que eu levaria para ele palavras com que ele se salvaria. Então Cornélio não era salvo. Cornélio vai ser salvo depois que ouve o evangelho. Olha o que diz o capítulo 11
o versículo 14. O qual te dirá palavras com que te salve. Então, Cornélio não era salvo. Ele precisava ouvir o evangelho para crer e ser salvo. O texto mostra isso. Então, Cornélio, com toda a sua formalidade, e ele era sério, ele não era hipócrita não, tá? Cornélio não era hipócrita da religião, não. Cornélio era um homem sincero. Cornélio, ele ajudava as pessoas. Cornélio, ele vivia a sua devoção porque ele entendia que ali era a forma com que ele estava buscando a Deus. Só que Cornélio estava perdido do entendimento. Foi preciso Jesus enviar Pedro a Cornélio para que Cornélio tivesse conhecimento do evangelho, por onde ele seria conhecedor do meio para chegar a Deus. E foi o que aconteceu. Ele creu no que o evangelho informa. E ele foi salvo porque creu no evangelho. E com certeza, Cornélio largou aquela tradição religiosa e passou a viver uma vida agora confiante em Deus pelo evangelho. É o que falta hoje nessa humanidade que está presa, perdida dentro das religiões, pensando que são de Deus e que estão indo para Deus. Salvação, santificação, vida com Deus não é dentro de nenhuma religião, vivendo e praticando nenhum sacrifício religioso. Tudo isso é através da palavra, por meio de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Se vocês guardarem o quê? As minhas palavras. É a palavra dele. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? A palavra dele. Mateus 7:23. Jesus vai dizer, bem-aventurado antes é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Lucas 11:28. Jesus vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai? A vontade de Deus é que o homem seja escravo de uma religião. A vontade de Deus é que o homem esteja dentro de uma religião como meio de encontrar ele. A vontade de Deus é que o homem viva praticando sacrifício religioso, sendo devoto, praticante, como se fosse vida de santidade para ele. É não. Vá conhecer qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que está escrito, revelado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer do homem é conhecimento e não sacrifício. O que Deus quer do homem é que ele busque conhecer a verdade, por onde esse homem vai ser liberto. O que Deus quer do homem é que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Não é que o homem esteja preso, escravizado, manipulado, vivendo uma vida dependente, exclusiva dentro da igreja, como se fosse um meio para Deus. Isso aí vai tirar muitos, isso aí vai impedir muitos de chegar a Deus. Você está pensando que vai para o céu porque está vivendo uma vida formal, uma vida dentro de um padrão religioso. Você está pensando que isso vai lhe garantir salvação? Você está pensando que está justificado por Deus por meio da forma religiosa que tu se veste? Por meio da vida religiosa que tu vive? Por meio dos usos e costumes da tua religião? Por meio dos cultos e das sociais, dos ajuntamentos que tu vive nas tuas congregações e solenidade? Tu está pensando que vai para o céu por meio dessa tua religião? Cuidado, cuidado. Tem muita gente que não bebe, que não mata, que não rouba, que não se prostitui, que é religioso, pratica o bem e está indo para o inferno. O inferno está cheio de religioso. O inferno está cheio de pessoas boas. O inferno está cheio de pessoas que fez caridade. O inferno está cheio de pessoas que não bebiam. O inferno está cheio de pessoas que não fumavam. O inferno está cheio de pessoas que não creram no Evangelho e não andaram por ele, porque o único meio do homem não ter a sua alma indo à condenação do inferno é crendo em Jesus, se convertendo nele pelo Evangelho. Não é dentro de igreja, não é por vida religiosa, não é porque não bebe, não mata e não rouba, é porque
creu em Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, não é para aquele que está na igreja. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Não é quem está na igreja, quem não bebe, quem não mata, quem não fuma, quem é religioso, não. A palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus, João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu só sou livre da condenação quando eu creio em Jesus. Crer em Jesus não é ser religioso de nenhuma religião. Crer em Jesus não é aderir a nenhuma religião, nem tampouco católica nem evangélica. Crer em Jesus é você ouvir o Evangelho e colocar a tua vida na direção do Evangelho, na esperança do Evangelho, na certeza que o Evangelho mostra. Crer em Jesus é você colocar a sua vida firmada na rocha, no alicerce, no fundamento que o Evangelho mostra. É você estar em Cristo, não é em igreja, não é em vida religiosa. Jesus não orientou a ninguém isso, irmão. Santificação não é nenhum trabalho, nenhuma obrigação de igreja, nenhum culto religioso. Santificar a vida com Deus não é você deixar de usar bermuda e usar só calça. Não é você não usar maquiagem. É bonito, não quer usar, eu respeito. Não quer usar bermuda, quer usar calça 24 horas, num calor imenso. Usa. Eu não te julgo, eu não te critico. Você quer, use. Eu respeito o teu direito. Ah, você não quer mulher. Você não quer usar uma maquiagem? Não use. Não quer botar um brinco? Não bote. Agora, não julgue ninguém. Não determine ninguém que é de Deus que não é, pelos usos e costumes religiosos. Não faça isso, que você está se condenando. Respeite as pessoas, a opinião e a direção de cada um. Não julgue ninguém pela sua religião, pelos seus usos e costumes, pela sua vida religiosa, porque senão você vai estar tão condenado quanto ele. Porque nem o próprio Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Aí fica um bocado de religioso querendo ser o juiz, querendo ser mais de Deus, aí fica julgando todo mundo. Ah, não vai para o céu não é de Deus não, é do diabo, ó. Olha a roupa que ela está usando. Ó o brinco que ela está usando. Ó, toda maquiada de batom, de bleche, de não sei o quê. Ó, isso é de Deus coisa nenhuma? Rapaz, as pessoas que vivem isso, essas pessoas são tão pobres de espírito, tão cegas, tão desprezadas por Deus, porque estão colocando-se no lugar de Deus. Julgando outras pessoas. Desfazendo das pessoas. Porque não vive a formalidade religiosa que elas vivem. Respeite, considere, se coloque numa posição humilde e simples, não numa posição altiva, querendo ser maior do que ninguém. O próprio Paulo, irmão, Paulo vai dizer, eu sou o mais miserável dos pecadores. Paulo não se julgava melhor do que ninguém. Paulo amava as almas. Não importa se é macumbeiro, se é ladrão, se é assassino. Paulo amava. Paulo queria levar para eles o conhecimento de Cristo. Paulo não ficava julgando, que nem hoje o povo julga. Não prega o evangelho. Não conhece o evangelho. Não tem o fruto do Espírito. Não exercem misericórdia. Não tem compaixão. Não tem paz. Não tem justiça. Não tem amor. É só religioso dentro da mente cauterizada da religião. E quer julgar o povo que não é de Deus e eles são, julgando o povo pela sua religião. Estão tão perdidos quanto aqueles que vocês julgam. Vão se converter a Cristo, rapaz. Para Jesus abrir a mente de vocês, o entendimento, para tirar vocês das trevas e a luz de Deus brilhar na mente de vocês. A pessoa, quando está dentro de uma formalidade religiosa, ela anda como se estivesse no céu. Ela anda como se tivesse maior do que os outros. Só porque está naquela roupa religiosa. O cara bota um paletó, uma gravata, a Bíblia debaixo do braço, sai na rua parecendo a estrela do bairro. Se julgando no seu interior melhor do que os outros.
Não, eu sou crente, eu sou de Deus, eu me visto bonitinho, eu uso a Bíblia só no braço mesmo, porque tu não conhece nada de Bíblia. A Bíblia não é para usar debaixo do braço, não. A Bíblia é para alimentar o nosso conhecimento, para viver na direção dela. Bíblia não é para usar debaixo do braço para ir para a igreja, não. Bíblia é para ler e aprender com Cristo e andar na direção dele. Aí o povo fica julgando, irmão. Não façam isso. Vão aprender de Cristo. Vão guardar e praticar a palavra de Cristo. E eu garanto a vocês, se vocês andar na palavra de Cristo, vocês vão desviar, vão sair, vão deixar esse caminho da religião que vocês estão. Porque Cristo não ensinou ninguém a viver essa direção, esses preceitos que a religião leva vocês a viver. Cristo não ensinou ninguém a estar dentro da igreja, em culto de vigília, em culto de vitória, em culto de libertação, em culto de quebra de maldição. Jesus não ensinou ninguém a buscar a Ele dentro da igreja. Jesus não ensinou ninguém a consagrar sua vida em culto de consagração da igreja. Jesus não ensinou ninguém a adorar a Ele dentro da igreja. Jesus não ensinou ninguém a ser santo pela roupa. Jesus não ensinou ninguém a ser de Deus dentro de uma igreja. Vocês estão todos errados, rapaz. Vocês estão perdidos de Deus. Eu estou aqui para levar para vocês um esclarecimento. Abram os olhos. Religiosos, católicos, evangélicos, espírita, budista, testemunho de Jeová, mormon, seja qual for o conceito religioso, se convertam à verdade que é Cristo, não é nenhuma religião. Passem a andar e a viver sua regra de fé e prática na doutrina de Cristo, não é dentro de ordenança de igreja. Aprendam isso. Então, nesse momento eu estou aqui, mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Eu aprendo e, ao mesmo tempo, eu passo o que eu aprendo para vocês. Se vocês forem prudentes, analisem, olhe para a palavra, analise o conteúdo que eu falei, as informações que eu levei, e veja se confere com o que a palavra ensina. Confira tudo pela palavra. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Não se desfaça das pessoas por causa da religião. Não se separe de ninguém por causa de religião. Não deixe a religião ser intermédio da sua vida com Deus. Porque a sua vida com Deus só tem um mediador, que é Jesus. Não é uma religião, a igreja. Não deixe a religião impedir vocês de amizade com as pessoas. Não deixe a religião dominar a sua vida, nem escravizar sua vida. Não façam da religião, das igrejas, o ponto central exclusivo da sua vida com Deus. Não coloque igreja ou vida de igreja como alicerce e fundamento da sua fé. Não sejam devotos nem praticantes a trabalho religioso de igreja. Sejam devotos e praticantes de Cristo pela palavra dele. Foi o que Jesus disse. Aquele que ouve e pratica é a minha palavra. Não é nenhuma obra religiosa, não. Não se deixe ser manipulado negócio de homens dentro de igreja, através desses líderes que faz do povo negócio. Não se torne propriedade de nenhum sistema religioso igreja. Seja propriedade de Cristo. Não seja membro de igreja. Seja membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Você tem que aprender isso, irmão. Você tem que ser liberto. Agora, para isso, é preciso conhecer a verdade. Não existe outro meio de você ser liberto se não conhecer a verdade. Enquanto você não conhecer a verdade, vai estar subjugado em fardos pesados de obrigação e deveres dentro da igreja. Enquanto você não conhecer a verdade, vai colocar a igreja como fundamento da tua vida com Deus de fé. Enquanto você não conhecer a verdade, vai ser guiado por líderes de igreja. Enquanto você não conhecer a verdade, vai viver a tua vida presa, escrava, devota, alienado, subjugado na dependência de igreja. Agora, quando você conhecer a verdade, não. Aí você vai andar guiado por Cristo, que é a luz que guia os nossos caminhos, os nossos passos.
Quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto por Cristo. É Ele quem liberta de toda essa mentira que o homem prega, aprisionando a mente do povo, cauterizando e oprimindo o povo com essas mentiras, dentro de obrigações, de sacrifícios, como se fosse para Deus. Quando você conhecer a verdade, aí você vai ter paz no coração, vai viver em paz com todos, vai ter a certeza e a convicção do teu perdão de pecados, não vai precisar mais de sacrifício religioso como meio de alcançar a graça de Deus. Quando você conhecer a verdade, não vai precisar buscar a Deus em monte, não vai precisar buscar mais a Deus em casa de Deus, porque você vai ser agora o templo e a casa de Deus. Deus vai habitar em você. Quando você conhecer a verdade, você não vai ser mais manipulado, seguindo o evangelho anátema, vivendo doutrina de demônios, apostatando e desviando da fé. Quando você conhecer a verdade, você vai estar firme e firmado na vida com Deus, verdadeiramente, guardando a esperança, se alegrando nela. Muitos dizem que creem em Jesus, mas não tem alegria, não tem certeza, não tem convicção, não tem nenhuma paz na alma, porque não conheceram a verdade, não foram libertos. Por isso que vivem oprimidos, escravizados, dependentes de igreja, para poder ser abençoado por Deus. Olha, quando você conhecer a verdade, você não vai ficar preso na mentira de que você só vai receber a bênção de Deus se estiver na igreja. Quando você conhecer a verdade, você vai ser abençoado por Deus, porque a bênção de Deus é para aqueles que estão em Cristo. Você não vai precisar buscar a bênção de Deus ali, aqui ou acolá. Quando você conhecer a verdade, você vai estar como mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não vai mais precisar estar preso na mentira de culto de vitória, de culto de prosperidade, de culto disso e daquilo outro, escravo, preso, dependente de culto para Deus te dar alguma coisa. Quando você conhecer a verdade, você vai estar livre de toda essa mentira religiosa que muitos estão vivendo dentro das igrejas e religiões. Amém, meus amados? Então, mais uma vez eu agradeço a Deus por esse momento que Ele nos dá para o esclarecimento da verdade que liberta. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E que vocês sejam prudentes. Analise a verdade pela verdade. Amém?